Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre uma breve introdução acerca da física nuclear. Espero que você goste do que vamos lhe apresentar hoje. Quando Rutherford viu os resultados do experimento, ele disse: "Foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. É quase como se você desse um tiro de canhão em uma folha de papel e a bala ricocheteasse." De que experimento estamos falando? Afinal, estamos falando do experimento que descobriu a existência do núcleo atômico. Esse experimento consistiu em uma fonte de partículas alfa incidindo em uma fina lâmina de ouro. A grande maioria das partículas alfa passou direto, incidiu com um ângulo de desvio bem pequeno. Mas o que surpreendeu Rutherford foi que umas poucas partículas, realmente uma porcentagem muito pequena dessas partículas alfa, interagiram com alguma coisa muito dura porque voltaram com um ângulo de quase 180 graus, o que era totalmente contrário à previsão que se tinha na época. O modelo atômico que estava em vigor era o modelo do pudim de passas, elaborado por J. J. Thomson, na verdade, orientador de Rutherford. Rutherford sucedeu Thomson na universidade e, por ironia do destino, acabou destronando o modelo do seu antigo mestre. Apenas para esclarecer, a partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio que tem 2 nêutrons e 2 prótons. Então, nessa época do experimento de Rutherford, em torno de 1911, já se tinha conhecimento da existência do fóton a partir dos trabalhos de Planck e em seguida de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Já se sabia que os átomos poderiam emitir energia em forma de fótons. Isso não se tinha muita noção do que era, mas já tinha-se essa noção básica de que havia essa emissão. E com a descoberta do núcleo atômico, tudo começou a fazer sentido. Também é importante destacar, no contexto da situação da descoberta do núcleo atômico, que a radioatividade também já havia sido descoberta por Marie Curie e Pierre Curie e Henri Becquerel. Já se conhecia a questão do decaimento radioativo e a origem desse decaimento era controversa. No modelo de Thomson do pudim de passas, a vibração daquele pudim de passas, o pudim seria a partícula positiva e as passas seriam os elétrons incrustados nessa grande carga positiva, que ela vibra, ela treme, e aí essa tremida se dá a emissão da radiação. Então já se conhecia a emissão de radioatividade e já se conhecia especificamente a emissão da radioatividade no caso das partículas alfa e beta. E a radioatividade tinha essa característica da emissão dos fótons, e novamente se viu que ali por trás daquele processo de emissão do átomo estava novamente o fóton. De novo em fóton. Então você já entendeu o contexto da descoberta do núcleo atômico, e antes de começar a falar dos modelos nucleares, vamos ver as propriedades básicas do núcleo atômico. Vamos lá. Número de massa. Número de massa é a quantidade do que a gente chama de nucleons, ou seja, nêutrons e prótons. A é o número de massa, Z o número de prótons, que a gente chama de número atômico, e N é o número de nêutrons. Como é quantidade, não tem unidade. Exemplo, a gente fala de urânio 235, a gente está falando que o número de massa do urânio é 235.
a massa do núcleo. A massa do núcleo consiste do total de prótons e nêutrons. Os prótons têm 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg e os nêutrons têm 1,68 vezes 10 elevado a menos 27 kg. A unidade melhor para o núcleo atômico é unidade de massa atômica ou eletronvolt por velocidade da luz ao quadrado. Então, a massa atômica do carbono 14 é 14 unidades de massa atômica ou 13.100, aproximadamente 13.100 elétron-volts por velocidade da luz ao quadrado. Vale destacar que atualmente a unidade de massa atômica não é a massa do nêutron e muito menos a massa do próton. Atualmente, de acordo com o sistema de unidades unificadas de massa atômica, uma unidade de massa atômica vale 1,66 0,53886 vezes 10 elevado a menos 27 kg, com toda a precisão. O raio do núcleo atômico é R igual a R0 vezes A elevado à raiz cúbica ou A elevado a 1/3, fica melhor assim, né? E esse R0 é simplesmente 1,2 Fermi, ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a menos 15 metros. Fica como exercício para vocês treinarem esses números, entenderem melhor isso daí, calcular o raio do urânio 235. Você sabe a massa atômica do urânio 235, que é 235. Calcula aí o raio do urânio. Isótopos. O que são isótopos? Isótopos são dois núcleos atômicos do mesmo elemento químico, mas que tem um número de nêutrons diferentes, ou seja, ele tem o mesmo Z, é o mesmo elemento químico, mas tem um número de nêutrons diferentes. Por exemplo, nós temos os núcleos de urânio mais abundantes na natureza, são o urânio 238 e o urânio 235. A abundância isotópica é a porcentagem de cada isótopo entre todos os que existem. Por exemplo, no caso do urânio, na natureza, 99,28% são de urânio 238, urânio 238. 0,71% de urânio 235. E o restante ocupa o que falta, né? O que sobrou, 0,01%. Entre eles, o urânio 234 é o mais estável. Quais são esses núcleos? Vamos dar uma olhada em alguns deles. Aí está o urânio. Tá vendo? Vocês já viram uma amostra de urânio? O urânio tem número atômico 92, ou seja, tem 92 prótons. E o número de massa é 238,03. Por que esse valor quebrado? Porque esse número de massa é a média de todos os isótopos do urânio. Ah, então tem um monte? Tem um monte de isótopos do urânio. Aqui nessa tabela temos alguns deles, ó, começando do urânio 235 até o urânio 242. Então, os mais estáveis, que têm o maior tempo de meia-vida, são urânio 235 e urânio 238. Os outros são mais instáveis. Tem também urânio 234 que não está aparecendo aí na figura. Então, são vários isótopos de urânio e dos outros elementos químicos também, como você está vendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no decaimento do urânio. Aqui eu separei o decaimento do urânio 235 e o decaimento do urânio 238. Essas duas linhas de decaimento não são as únicas possíveis, tá? Vamos analisar cada uma delas. Primeiramente, vamos ver aqui
o decaimento do urânio 235. O urânio 235 decai para o tório 231 e vai decaindo. O primeiro decaimento, 235 por 231, é na forma de uma partícula alfa. Como é que eu sei disso? Porque diminuiu o número de massa de 235 para 231. Quando diminui em 4 o número de massa, é uma partícula alfa, ou seja, o núcleo do átomo de hélio, que são 2 nêutrons e 2 prótons. E aí você consegue ir calculando, determinando com contas rápidas e fáceis e com o auxílio da tabela periódica ao lado, cada elemento químico que vai surgir com decaimento. A setinha vermelha indica um decaimento em beta, ou seja, uma partícula beta, que tem uma massa que não é desprezível, mas é muito pequena em relação a uma unidade de massa atômica, que é uma massa de um elétron. Então, quando ele perde um elétron, ou seja, emite uma partícula beta menos, quando o núcleo atômico emite uma partícula de beta menos, o que está acontecendo ali? Um nêutron emitiu uma partícula beta menos. Um nêutron emitiu uma partícula beta menos. Esse nêutron que emitiu a partícula beta menos, ele se transforma em um próton, porque ele perdeu uma carga negativa, então ele se transforma em um próton, que ele estava equilibrado. Perdeu essa carga negativa, virou um próton. Então o nêutron se transforma em um próton. Aí muda o elemento químico. O decaimento em beta faz mudar o elemento químico, porque alterou o número de prótons. E aí você tem que analisar se aumentou o número de prótons. Se aumentou, foi um beta mais que foi. Se aumentou o número de prótons, foi um beta menos que foi emitido. Se diminuiu o número de prótons total, ao todo, diminuiu, significa que emitiu um beta mais. Entendeu? Perdeu um elétron, fica mais positivo, então aumenta o número atômico. Perdeu um próton, um positron, perdeu um positron, ele fica mais negativo. Então é um próton que perde um positron e aí se transforma em um nêutron. Então diminui o número de prótons. Então você consegue analisar os decaimentos das setinhas vermelhas olhando a sua tabela periódica, e determinando. Por exemplo, vamos exemplificar aqui. O tório, o número atômico é 90. Então ele tinha 92 prótons, o urânio emitiu uma partícula alfa, se transformou no tório, então ficou com 90 prótons. E aí ele se transforma, ele decai para o protactínio. Ele decai para o protactínio, esse Pa ali, 231, emitindo uma partícula beta. Como saber se é beta mais ou beta menos? Vamos olhar as características do protactínio. Ele tem 91 número atômico, então ele aumentou um próton. Se ele aumentou um próton, essa emissão de partícula beta é um beta menos. Então cresceu o número de prótons. Entenderam? Podem ir olhando com calma aí na tabela periódica para saber o número de prótons de cada um e determinando, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no decaimento do urânio 238. A mesma lógica, tá? É um decaimento diferente. E na tabela diz o tempo de meia-vida do decaimento. 4,5 bilhões de anos. O decaimento do urânio 238. E o tório 234 é 24,1 dias. 1,17 minutos. Reparem
que tem escalas de tempo muito diferentes, 1000 anos, dias, minutos. Olha só como é diferente. Olha só o polônio, 0,0002 segundos. É muito diferente. Agora resta aqui essa dúvida: o que pode acontecer quando um núcleo de urânio interage com um nêutron? Quando o núcleo de urânio interage com um nêutron, no primeiro caso, vamos considerar urânio 238 parado e nêutron rápido. Na verdade, ele não está parado. Eu estou simplificando o processo, pegando um modelo mais simples, tá? Na natureza, numa situação real, ele não vai estar parado de verdade. Tá? Mas vamos fazer essa aproximação. Urânio 238 parado e nêutron rápido com energia maior que 1 MeV. Nêutron rápido quer dizer porque ele está com uma energia maior que 1 MeV. O processo mais provável aí é que esse nêutron seja absorvido pelo núcleo de urânio 238, que ele tem grande energia e ocorre o que seria similar no processo clássico a uma colisão elástica, tá? Como um tiro de uma arma de fogo contra a parede e a bala fica incrustada na parede. Essa analogia, tá? Aí transfere grande quantidade de energia ao urânio. O que acontece com o urânio nesse caso? Vamos voltar para a nossa tabela lá dos nuclídeos, dos isótopos. O urânio 238 absorve o nêutron, aí ele vai ficar urânio 239, que é instável. Ele é instável e aí ele decai emitindo um beta menos e ele ganha um próton. Um nêutron perdeu um beta menos, aí se transformou num próton, entendeu? Então se transforma num próton, aí aumenta o número atômico, aí se torna um netúnio 93, que é o número atômico 93. Esse netúnio 93 é muito instável e rapidamente ele decai para o plutônio 239. E na condição do plutônio 239 existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de ocorrer a fissão nuclear. Então, reatores nucleares que trabalham com urânio 238 sem necessidade do processo de enriquecimento, eles são produtores de plutônio 239 que pode ser usado para provocar fissões nucleares. O plutônio 239 é altamente fissionável, não tanto quanto o urânio 235. A gente já fala já do urânio 235. Mas essa tecnologia foi adotada, por exemplo, só para exemplificar, foi adotada, por exemplo, na construção dos reatores nucleares que forneceram o material nuclear necessário para fazer a bomba nuclear de plutônio 239, a bomba Fat Man, lançada na cidade japonesa de Nagasaki. Então foi essa reação aí que provocou a grande produção de plutônio 239. Inclusive a bomba que explodiram lá no teste Trinity foi exatamente de plutônio 239, similar à bomba Fat Man, a primeira explosão nuclear controlada, que aparece retratada no filme Oppenheimer. Já viram o filme? Então, essa é a bomba atômica Fat Man. Tem a possibilidade também desse núcleo de urânio 238 interagindo com o nêutron espalhar, sofrer um espalhamento elástico. Mas a chance de decair para o plutônio 239 e assim produzir material
altamente fissionável é bem grande. Existem reatores nucleares que trabalham nesse regime, são os chamados reatores rápidos. Tá? Então, quando você ouvir falar de reator rápido, é porque trabalha com a fissão do urânio 238, que acontece com nêutrons de grande velocidade. O urânio 238 parado e o nêutron lento ou nêutron térmico, a probabilidade do urânio 238 fissionar com o uso do nêutron lento ou térmico é bem pequena. Praticamente vai ocorrer a escala de decaimento ali e a emissão de toda essa radiação que aparece aqui no decaimento do urânio 238 aqui do lado esquerdo, estão vendo? Toda essa radiação vai ser emitida, por isso que um reator nuclear é altamente radioativo e tem todas as medidas de segurança para evitar a contaminação. E quando tem um acidente nuclear, como o acidente nuclear de Chernobyl, todo esse material radioativo que está confinado dentro do reator é liberado na atmosfera quando tem um acidente grave. Agora vamos analisar a situação do urânio 235. Vamos considerar o urânio 235 parado e o nêutron rápido, com energia maior que 1 MeV. O nêutron lento, a energia é de 0,025 eV, bem mais lento, né? Então, um nêutron rápido interagindo com o urânio 235 não vai rolar muita coisa, vai espalhar e tem menos chance de ser absorvido. Quase nenhuma. Agora, se o nêutron é desacelerado, se reduz a velocidade do nêutron, a chance de provocar fissão nuclear no urânio 235 é muito grande. E aí pode começar a reação em cadeia. A primeira bomba nuclear lançada na cidade de Hiroshima, a bomba Little Boy, era uma bomba menor e feita com urânio 235. Eles conseguiram fazer o enriquecimento do urânio até chegar na massa crítica, que é a mínima massa necessária para provocar uma explosão nuclear. Mas eles tiveram muita dificuldade de produzir aquela quantidade. Por isso que o teste Trinity não desperdiçaram essa bomba de urânio 235. Eles só fizeram uma, na verdade, a Little Boy. Eles tinham, na verdade, 4 bombas nucleares disponíveis. A Fat Man e outras 2 iguais a Fat Man. Sem contar que aqueles explodiram no teste Trinity. Então eles fizeram 4 bombas com plutônio 239 e só uma com urânio 235, porque na época o processo de enriquecimento era muito complicado e a primeira tecnologia empregada para produzir o enriquecimento do urânio era muito cara e problemática. O que foi decidido no projeto Manhattan, uma decisão do Oppenheimer, é tocar os 2 projetos simultaneamente e ver o que funciona primeiro. Como eles tinham mais material, mais bombas nucleares do tipo da Fat Man, eles tinham que testar essa para ter certeza dos efeitos. E aí depois poderia ser feito o uso pelos militares. E aí é uma discussão política que não cabe aqui nesse vídeo. A gente vai parar por aqui. Na semana que vem eu vou lançar um outro vídeo continuando essa história da física nuclear. Obrigado pela assistência, valeu, um abraço a todos.